Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje analisar os comentários de Rita Matias, Joana Mortágua e Aline Hall de Belvink no canal Now, onde se percebe bem que a esquerda está perdida e sem ideias. Mas antes de irmos para o vídeo, subscreve o canal. É grátis, estamos quase a chegar aos 10 mil subscritores. Muito obrigado. E coloca um gosto. Se achares interessante, partilha e comenta. Seguimos para a análise política com as nossas convidadas desta quinta-feira. Rita Matias, deputada do Chega, Joana Mortágua, ex-deputada do Bloco de Esquerda, e Aline Hall de Belvink, professora universitária. Boa noite às três, bem-vindas. Rita Matias, vou começar por si. O Chega está de alguma forma preocupado com o facto de o Governo aparentemente estar a ter conversações com o Partido Socialista nesta matéria da Lei da Nacionalidade? Antes de mais, boa noite, cumprimentar todas, cumprimentar também quem nos acompanha a partir de casa. A preocupação que o Grupo Parlamentar do Chega tem neste momento não é se o Partido Social Democrata está a negociar com o Partido Socialista o que quer que seja, porque para nós o importante são as ideias, as iniciativas que sejam melhores para o país. Agora, não sei o que é que se passa com o Partido Social Democrata nesta última semana, que de repente parece que endoideceu. Há uns meses tinham aprovado uma proposta, e só para dar um enquadramento maior, peço desculpa, sei que estamos a falar sobre lei de nacionalidade, mas importa pensar que ainda há pouco tempo o Partido Social Democrata tinha aprovado a proposta de lei do Chega para, em relação aos ocupas, que no momento em que seja testemunhado que alguém está a ocupar uma habitação de forma ilegal, que a polícia tenha capacidade de retirar imediatamente quem lá está. O Partido Social Democrata tinha aprovado esta lei, agora junta-se ao Partido Socialista para reprovar esta proposta e para que fique só mediante uma ordem qualquer de um juiz que algum dia terá tempo ou não de ver esta situação e, portanto, vamos continuar a deixar os senhorios, os proprietários, às mãos da bandalheira que já se vive atualmente. Agora, em relação à lei da nacionalidade, já existia também um consenso em relação a questões fundamentais, nomeadamente à perda da nacionalidade em casos de crimes violentos, de terrorismo, de crimes contra a pátria e os símbolos nacionais. Sem ser como pena acessória? Sem ser como pena acessória. O Chega até, no processo negocial, introduziu um prazo, portanto, um dos temas da inconstitucionalidade, digo, era que não existia prazo e, portanto, seria encarado como uma pena perpétua. Isto não é possível na nossa Constituição. O Chega escreveu, então, que fosse no quadro dos 20 anos. Portanto, quem cometa um crime nos primeiros 20 anos de nacionalidade portuguesa que a perca porque está a infringir com aquilo que recebeu. Como é que interpreta, então, esse posicionamento do Governo? Parece-me que o Governo pressão está... do lado do Partido Socialista, interesse do Governo em negociar com o PS? Não sei se do Partido Socialista, se da opinião pública, não sei o que é que está a acontecer, mas não é um Partido Social Democrata sério que partiu para este processo de uma determinada maneira, dizendo que não queria ceder ao Tribunal Constitucional nem desvirtuar o espírito da lei, mas agora parece-nos que está a desvirtuar e, acima de tudo, que está a abandalhar um tema tão importante como a nacionalidade, que é o nosso chão comum. A única coisa que une a Joana Mortágua, a Aline e a Rita Matias, em todas as suas diferenças culturais, religiosas, cívicas, o que seja, é este traço comum que temos de sermos portuguesas, de termos uma história comum, um passado e antepassados comuns. Isto é o que nos une a todos. E se nós não temos um entendimento sobre este tema, vamos ter entendimento sobre o quê? Joana Mortágua, certo que amanhã vai ser discutida a proposta, é a terceira vez que é adiada. Pergunto se o Bloco de Esquerda teve a oportunidade de entregar alterações a esta proposta. Houve vários partidos que o fizeram. O Bloco de Esquerda não está de acordo com esta proposta. Boa noite a todas. Nem vale a pena fazer ajustes, é isso? Esta proposta está criada em cima de um pânico e de uma mentira. O Governo mentiu, criou um pânico sobre a bandalheira na atribuição da nacionalidade e que o problema era a atribuição de nacionalidade e a lei da nacionalidade. Eu digo-lhe qual é o problema da nacionalidade em Portugal e da atribuição da nacionalidade. O problema é notícias como estas, que dizem como Abramovich se tornou o português mais rico do mundo e com isso conseguiu esconder quase 900 milhões de euros. Abramovich, que é o segundo homem mais rico de Israel, tem nacionalidade portuguesa. E isso é um problema Portugal para Portugal. Porquê? Porque é um homem rico? Era preferível ser algum assassino? Esta esquerda tem ódio a quem é rico. E utilizou-a para fazer com que o seu dinheiro saísse do circuito das sanções e colocar todo o seu dinheiro, ou parte do seu dinheiro que estava sujeito a sanções, em offshores para poder fugir e esconder a sua fortuna das sanções sobre a Rússia. O Chega é a favor de offshores,
o Bloco de Esquerda não Sabe é que não. a favor... não, sei perfeitamente como é que... E, aliás, o seu problema é que sei o perfeitamente Ibrahimovic é israelita, porque sei se fosse do perfeitamente- Bangladesh, do Nepal ou da Índia, para si estava tudo Sei porreiro. perfeitamente como é que votou a lei do Bloco de Esquerda sobre os offshores Estava mal feito. e a proibição e penalização das Mas, transferências Joana para Mortágua, o Bloco de para Esquerda offshores. deve votar contra esta, Aqui a esta questão é a proposta, seguinte. independentemente das alterações que venha a Criou-se um sofrer? pânico sobre a atribuição de nacionalidade quando 40% das atribuições de nacionalidade são feitas a cidadãos israelitas. Sim. É só israelitas espalhados pelo país a conduzirem Uber e a fazerem entregas em casa. Afinal, a esquerda, além de odiar ricos, também odeia israelitas. Isso não torna o Bloco de Esquerda um partido racista e xenófobo? Eu não vejo o Chega a falar da grande substituição da população portuguesa por israelitas. Não vejo essa preocupação. E tudo isso foi... Mas sabemos, ao abrigo de um Tudo processo isso muito foi concreto. feito ao abrigo da lei dos sefraditas e não ao abrigo da lei da nacionalidade. A lei da nacionalidade tem depois um conjunto de outras naturalizações, são feitas sobretudo por cidadãos brasileiros, filhos de portugueses e descendentes de portugueses e, portanto, têm direito à nacionalidade, a seguir cabo-verdianos e depois ucranianos. É isto o grosso da atribuição da nacionalidade em Portugal. Eu não vejo aqui nenhum motivo para pânico, sabendo nós que parte deste problema vem de uma lei que não é a lei da nacionalidade, é a lei dos sefraditas, que foi, aliás, causou, ou foi motivo, ou foi justificação para um mega escândalo de corrupção com a atribuição, sobretudo no Porto, com a atribuição, aliás, foi por lá que o Abramovich conseguiu a nacionalidade portuguesa. Portanto, será um voto contra, João. Para o Bloco de Esquerda, não há pânico na imigração, mas sim pânico na lei da nacionalidade, principalmente para israelitas. Para o Bloco de Esquerda, Portugal está a ser invadido por israelitas, mas só eles é que os veem, porque mais ninguém os encontra pela rua. Aqui a questão é, porque é que nós estamos a discutir uma lei da nacionalidade quando não há um problema na atribuição da nacionalidade em Portugal? Nós criámos um pânico onde ele não existe, porque quando vamos ver os dados, vemos que os imigrantes não são a maioria dos pedidos de nacionalidade portuguesa, a maioria vêm de cidadãos israelitas ao abrigo de outra lei ou de descendentes de portugueses brasileiros, no caso de cabo-verdianos, muitos deles nascidos em Portugal, e cidadãos ucranianos, que nós sabemos que vivem em Portugal há muitos anos e naturalmente têm direito a pedir a cidadania portuguesa. Tenho a certeza que a Aline concordará comigo neste Alina ponto. Aldebavinco, o que é que gostava que acontecesse amanhã, tendo em conta as várias propostas de alteração que estão em cima da mesa? Mais uma vez, boa noite. Eu gostaria que se entendessem, porque o que verdadeiramente importa... Quem se entendesse? É indiferente para si? Acho que o Parlamento deveria se entender. E não é por ser apenas, e estarmos aqui a falar de ucranianos, que eu vou imediatamente concordar. Imediatamente. Eu acho que isto tem que ser para todos. Eu estou à vontade para o dizer, porque eu não só tenho um nome estrangeiro, como eu não nasci em Portugal e o meu pai é português. E sei bem que é preciso amar Portugal, respeitar o nosso país, a nossa história e a nossa cultura, se queremos, de facto, que as pessoas tenham a nacionalidade portuguesa. O que é que isso quer dizer, Aline? O que quer dizer preciso é tempo que eu vejo... Para obter a nacionalidade? Sim, É preciso. isto, pois é preciso, Sim, mais mas... tempo do que a lei atual exige? Repare, pelo que eu pude perceber, e vou elencar aqui alguns dos pontos que estão propostos na lei e que eu penso que têm toda a legitimidade, nomeadamente a prova, aliás, já falamos sobre isto, já é um déjà vu, já falamos sobre isto aqui, prova de conhecimento de língua e cultura portuguesa. O visto de trabalho não é garantia para residência. Registro criminal apresentado ou a AIMA a poder verificar. Subsídios que deixam de ser atribuídos automaticamente, há que ter pelo menos 5 anos de desconto. Reagrupamento familiar tem que ter condições para receber a família, habitação própria, autorização de residência. Mas isto está dentro também desta situação da lei da nacionalidade. Por exemplo, 7 anos de residência legal para os PALOPs e 10 anos para outros. Eu não vejo mal nisto. Na questão da criminalidade, para Aline. quem comete crimes graves. Com certeza, nós somos tolerantes. Mas como pena acessória, de que forma é que vê essa questão? Os portugueses são tolerantes, mas não são masoquistas. Não é? Nós temos que ter cuidado
a atribuir a nacionalidade portuguesa. Infelizmente, só a esquerda é que não entende isso. Felizmente, também estão a desaparecer rapidamente. E, portanto, obviamente, se alguém incorre em crime grave, obviamente Como não pode Deve perder a Com nacionalidade certeza. como pena acessória. com certeza. Não há no atual Código Penal já uma penalização que prevê um castigo suficiente para Bom, pelos esses casos vistos- de criminalidade grave? Pelos vistos, não o suficiente. Portanto, Conforme diz a seria Joana Mortágua. Porque vistos. Eu não vejo nada que me prove que é preciso uma pena acessória de perda de nacionalidade. Nada, rigorosamente nada. Não há nenhum dado, nenhum na realidade. Não é uma questão Além de de ser dado, inconstitucional, nem de- isto não é uma república das bananas. Aquilo que a Rita diz, que é um juiz qualquer que vai dar uma ordem qualquer, Claro, que nós depois ainda torna vivemos no Estado de profundamente- Direito. mas depois torna-se profundamente não arbitrário. É um juiz qualquer. Depois, é um Estado depois de cada Direito. juiz toma a sua decisão mediante lhe dê na Tribunais, telha. juízes, eu sei que vocês não gostam, mas é preciso respeitar a lei. Gostamos que a vamos a tribunais, ao Constituição. contrário do Bloco de E, Esquerda, que portanto, se escuda na a imunidade parlamentar, Constituição, nós a respondemos. lei. E, portanto, a ideia da perda automática de nacionalidade é inconstitucional. Não é isso, Com não é pena acessória, ela já pode ser decidida por um juiz. E por isso é que o porque Governo nós alterou, essa parte da vivemos proposta. sobre um primado e a possibilidade, pelo menos, de recurso à justiça. Bandidos de primeira e bandidos de segunda. Os que calham na mão do juiz A têm uma consequência. Nós ainda podemos acreditar na justiça e respeitar a justiça. Não vale a pena estar a querer impor questões ilegais, porque sabem perfeitamente que elas são, e por saberem que elas são, é que André Ventura já disse que deixava cair a sanção automática para temos poder a questão aproveitar aqui, E que outras, aprovar a lei. quais são as linhas sociais. vermelhas do Chega nesta matéria, Outra- Rita Matias, outra para das matérias ajudar a que- aprovar a proposta? Outra das matérias que tivemos em conta na lei de estrangeiros, que tinha que ver com os apoios sociais, que também quisemos que tivesse sido considerada nesta lei. Portanto, que alguém que queira requerer a coisa nacionalidade tem a ver com a portuguesa outra. não esteja a beneficiar de apoios sociais. Porque Mas alguém nós vai já pedir temos nacionalidade tantos portuguesa para receber o subsidiários, RSI? nós já temos tanta gente que anda, desculpa a expressão, a mamar do Estado. Porquê é que vamos estar agora Mas a alguém- importar pessoas que tentam ter a nacionalidade portuguesa e ainda estão a beneficiar? Alguém vai Portanto, não têm esperar meios 10 anos de e fazer subsistência. provas de português e de cultura portuguesa Tem para que receber o fazer, RSI. Mas em que mundo é que vocês vivem? Mas tem que fazer, a par Por das provas padrões de é que se conhecimento. regem. O Partido Social Democrata queria introduzir como critério, por exemplo, demonstrar o conhecimento através de certificados. Portanto, que as pessoas obtivessem um certificado que diz esta pessoa domina a língua portuguesa, a história e a cultura. Ora, basta perceber que há uma desregulação brutal numa série de setores que também têm certificados. Pensemos no caso dos TVDEs, onde é obrigatório o domínio da língua portuguesa, saber conduzir, um conjunto de características que depois, quando nós vemos na prática, não são cumpridas. A quantidade de Abduls, de Ramages e outros nomes que não sabem conduzir, não sabem falar não há português portugueses que também não sabem oferecem... conduzir, Mas Buvnik Rita pode Matias. ser, Olha, não é? certamente com menos Buvnik. grau de Buvnik. intensidade. E Buvnik. isso é uma coisa. Buvnik. Como Uma é que mulher... retira essa conclusão? Não é uma conclusão evidente. E se for Não, honesta, se perguntar ao seu grupo de É da amigas, sua percepção certeza, diária? não é da minha percepção. Se a Eduarda for honesta, não tem nenhuma amiga que diz que quando vê que há um Mohamed no TVDE não aceita ir no não TVDE. podemos fazer leis com base em percepções. Mas não é sabemos percepção, isso, não é factual. Há N. Olha, até a revista Sábado já explorou a quantidade de pessoas que se aproximam de empresas, obtêm certificados para condução Tem a ver com a lei da e dizem que têm nacionalidade. um domínio de língua e depois não têm. Portanto, nós não podemos fazer agora um cartel para a venda da nacionalidade. E o Chega levou também isso já esta existe. preocupação. Não é bem para a venda da nacionalidade, mas é quase. Mas É transponha a sua preocupação com a os lei israelitas chega. para o resto. É a lei chega, que é a lei dos vistos gold. Que é a Qual lei, lei olha, dos vistos gold? a lei Mas qual é que é o impacto real é dos a lei vistos que gold no aumenta país? riscos de corrupção em Portugal, tudo dados de 2025. Aumenta riscos de corrupção em Portugal, abre 15 vezes mais a porta ao reagrupamento familiar do que a lei normal da imigração e é a lei que tem sido utilizada sobretudo por oligarcas russos. Isso até pode ser tudo verdade, só se esqueceu de referir que o universo é só de 5.000 pessoas. Foi o número de vistos gold atribuídos em 2024. O universo do resto das pessoas, que estamos a falar, é de 200.000 pessoas. Uma pequenina diferença. Para poderem fugir às suas Mas é que sanções. sabe qual é que é a o seu lei problema? chega O para seu isso, problema a lei é- chega serve. É meramente para isso ideológico. serve. Mas é isso só não porque querem essas pessoas resolver. são muito ricas.
Porque se fossem muito pobres, a Joana já não estaria preocupada. Oligarcas Portanto, o russos, seu não há problema problema nenhum. não é controlar quem é que acede ao nosso país. É que os ricos não possam entrar, porque a Joana odeia ricos. A Joana, por preconceito, gostava que fôssemos todos igualmente pobres e todos dependentes O do que eu não Estado. vendo para é a podermos ser nacionalidade, manipulados. e vocês vendem. Não, a Joana vende a nacionalidade. Porque Vocês se forem vendem. pobrezinhos a viver aos 20 e aos 30, Vocês em vendem. T1, T2, ali na Misericórdia ou na Baixa, a Joana já não se importa, porque aí é para cumprir Vocês os vendem. seus planos globalistas. Vendem o Para direito de encerrarmos residência. este tema, Rita Vendem o Matias. direito de residência a corruptos. Só Isso para é concluir. isso que o Chega faz. Isso é a lei Chega. E depois, para quando tentar- eles querem meter o dinheiro nos offshores, aplaudem. Não é verdade. Aplaudem. Só para Sabe tentar que não. perceber, há pouco ouvimos o presidente do Chega, André Ventura, a dizer que as negociações iriam continuar. Tem alguma informação sobre o ponto Neste da momento- situação dessas neste momento conversações? ainda estão a decorrer essas conversações. Como lhe dizia, havia uma postura do Partido Social Democrata até antes de ontem. Acha que tem a ver com o Entretanto, Orçamento do Estado? Que Não tem que vai ver. ser viabilizado pelo PS? Não tem necessariamente que ver com o Orçamento de Estado, pode ser também uma reação a muitas das coisas que aconteceram na semana passada. Recordo que o Parlamento aprovou o fim da lei das burcas, talvez o Partido Social Democrata esteja a sofrer internamente ou externamente com uma pressão, mas que de facto houve uma mudança de comportamento, e dei aqui 2 casos práticos, não é só o tema da lei da nacionalidade. Também no caso dos Ocupas, de repente o Partido Social Democrata já tem uma visão socialista da coisa, de que afinal está tudo bem, se a propriedade privada for invadida, depois quando um juiz se lembrar de defender os direitos dos Juízes, cidadãos, que é isso? logo se vê. Tribunais, Já vamos olhar juízes. também para essa lei aprovada, esse projeto de lei do Chega em relação à questão da proibição das buscas, mas só para concluirmos este tema, Aline, há pouco estávamos aqui a falar das conversações, disse que o importante era que se entendessem. Percebe esta mudança aparente de posicionamento de que fala a Rita Matias em relação ao PSD, à AD? Não percebo, mas quando a Joana falou da lei dos vistos gold, eu não me recordo de ter sido o Chega a inventar a lei dos Não, mas vistos permitiu gold. a manutenção na lei que Eu aprovou com o até PSD julgo- dos estrangeiros. Eu até julgo que essa lei existiu ou Não, não apareceu, está- não. o Chega ainda não existia. Não, é verdade, mas depois. mas é Pronto, verdade. era só É isso. verdade. Bom, eu Mas só acho sobreviveu a esta lei dos estrangeiros porque o Chega. Mas o Bloco Chega teve uma maioria, suportou um porque o governo de Chega- António Costa, Claro. podiam ter deitado a lei Então, abaixo. e quem é que acabou com os vistos gold? Foi quem? E quem é que os recuperou? Foi o Chega bom. que recuperou. Com um deputado único, foi o Chega que Quer recuperou os concluir, vistos gold. Aline? eu gostava. Não, foi nesta lei. Esta lei que acabaram de aprovar. Eu penso que devíamos olhar também para determinados números. Eu fiquei preocupada quando o economista César Afonso disse há pouco que 1.600.000 imigrantes, grosso modo, com este número nós deveríamos ter uma taxa de crescimento muito superior a 3%. Portanto, alguma coisa está mal. O tipo de imigração que o país recebe? É quase como colocar o rocio na petesga, passo a expressão. Porque, pelos vistos, para isso ser assim, há algo que está muito mal, nomeadamente trabalho escravo. Eu acho que é uma Exploração. das possíveis explicações. Estão sempre a dizer que precisamos dos imigrantes para trabalhar nos trabalhos que os portugueses não querem. Por algum motivo não os querem. Pois, a mim parece-me que isso é tapar a realidade. Porque também Mas isso não é quero trabalho que das as pessoas... autoridades? Aline? Eu acho que é um trabalho de um pouco de todos nós, não é verdade? Porque quantos de nós não acha suspeito ou não vê determinados comportamentos, não vê dezenas de pessoas entrar num T1 ou não... Entende? Portanto, alguma coisa se está a passar e que nós devemos estar alertas. Já demos conta aqui no NAU de algumas Sim, dessas sim, situações. exatamente. Portanto, eu penso que nós deveríamos nos como é que isso se preocupar, combate? nós nos deveríamos preocupar com as condições destas pessoas, uma questão de humanidade e não deixarmos que elas sejam exploradas. Vamos avançar para olharmos também. Sim. Agora, só uma questão, que eu acho que apesar de tudo nós temos que distinguir duas coisas. Estamos aqui a discutir o que queremos, Sim. como é evidente. Mas uma coisa é a lei da nacionalidade, que não trata de imigração, Sim. trata de atribuição de nacionalidade. E a maioria dos pedidos de nacionalidade nem sequer vêm de imigrantes a residir em Portugal.
Não é essa a nossa realidade, era só para deixar isto claro. Mas importa e dizer confundir as Joana, duas coisas quem quis é um engano. Foi o Partido Socialista em 2020, quando leva as duas leis quase simultaneamente à discussão. Isso não é o que está aqui em causa. Para atrair mais imigrantes, para mantermos a nossa economia de baixos salários, o que é que fez? A cena com uma nacionalidade fácil de obter. E porquê é que os imigrantes começam a procurar Portugal? Para obterem a nacionalidade portuguesa, saírem do nosso país e irem para os outros países. A realidade não prova isso, portanto, não há nós nem pedidos de sequer nacionalidade. Nós nem sequer sabemos estar no espaço europeu respeitando não há os outros pedidos de países. Mas por essa lógica, Rita Matias, o número... imigrante, 40% são israelitas. Joana, quero ficar... Olha, e os outros 60? E os outros 60? 40% são israelitas. E esses 40% estão a residir cá. A seguir... Portanto, são esses que estão a trazer desafios e problemas ao nosso país. Não, são esses que estão em França e na Alemanha a assediar, a lei da a nacionalidade matar, não a é um violar. problema não em Portugal. Eu creio que fica claro. A não ser pela corrupção através da qual estes israelitas acederam à lei. Eu é que vejo a realidade com palas. Portanto, que é por isso que depois só tem um deputado na Assembleia da República, é porque vêm as coisas de forma enviesada. Vamos para a ignorância. Bom, vamos avançar para conseguirmos também debater o próximo tema. Tem a ver com o projeto de lei do Chega que aprovou no Parlamento com os votos da direita, PSD, CDS e Iniciativa Liberal, a proibição do uso de burcas e outras roupas que ocultem o rosto em espaços públicos. Rita Matias, vimos que este projeto de lei recebeu alguns pareceres negativos por parte do Conselho Superior do Ministério Público, também da Ordem dos Advogados. Há aqui dúvidas constitucionais, portanto, violação de vários direitos, liberdade de religião e de culto, identidade pessoal, proteção contra a discriminação. Pergunto se o Chega não reviu, na altura de elaboração deste projeto de lei, não acautelou estas dúvidas constitucionais que estão a surgir. O Chega acautelou as dúvidas constitucionais, mas cada vez mais estamos convictos de que é preciso alterar a Constituição, porque quer dizer, queremos proibir a utilização de burcas, uma medida de defesa dos direitos das mulheres, é anticonstitucional. Queremos alterar a lei de estrangeiros? Não é constitucional. Queremos mexer e regular a imigração? Não é constitucional. Portanto, se calhar temos mesmo que pegar nesta Constituição bafienta e fazermos uma alteração. A Constituição que está mal e não as propostas do Chega, não, é isso? Sabe porquê? Porque o respaldo na rua é muito positivo. Ao contrário de uma certa bolha que não anda na rua e não percebe que cada vez mais se vêem mulheres cobertas da cabeça aos pés no nosso país, estamos de facto a ter aqui uma subversão daquilo que era normal. O Chega tem dados sobre isso? Não são necessários dados, há evidências. Basta andar na rua e ainda que fosse só uma mulher, para mim podia ser só uma mulher, que estivesse coberta dos pés à cabeça numa mentalidade de subjugação, é que não é modéstia. A modéstia até é um princípio cristão e é convidada para homens e para mulheres. Porquê é que não vemos árabes cobertos da cabeça aos pés? Homens muçulmanos cobertos da cabeça aos pés? Porquê é que só as mulheres é que se têm que cobrir da cabeça aos pés? Quer dizer, a Joana Mortágua, que é feminista, que anda a marchar na rua contra a violência das mulheres, acha normal que agora haja no ar a pergunta de que se calhar agora as mulheres vão começar a ficar fechadas porque os seus maridos não as deixam sair. Mas que homens horríveis são estes que nós temos no nosso país? E que país é este que acha normal que uma mulher fique fechada em casa porque tem o seu cabelo à mostra, porque tem o seu rosto é o crime que mais mata mulheres. Portanto, exatamente. É um país onde existem leis para quem maltrata, violenta e mata mulheres. E agora também vai existir uma lei para quem tenta maltratar mulheres tapando-as da cabeça aos pés. É simples assim. Esta questão da burca é uma questão securitária. Nós vivemos no Ocidente onde a identificação facial é uma porta de comunicação, é uma chave de segurança, mas também é um garante de princípios de igualdade, de democracia. Nós não podemos viver descansados num país que garante que as mulheres têm que ver a sua individualidade e identidade negadas. A par disto, não são só países europeus que estão a dar passos neste sentido. Não é só França, não é só Itália, não é só Países Baixos. Há outros países, Tunísia, Argélia, há 14 países de maioria muçulmana que o fazem por questões de segurança, porque há muitos homens que se vestem de cabeça aos pés que se explodem. Seja como for, fazem-no. Dei exemplos europeus e dei exemplos árabes que reconhecem que a burca não só não vem prescrita no Corão, como é um abuso, um desafio de segurança e, acima de tudo, é dizer que a lei religiosa se sobrepõe à lei civil. E isso parece-me inadmissível para os defensores republicanos do Estado laico, como a Joana Mortágua. Joana Mortágua, pergunto-lhe se surpreendeu com a aprovação no Parlamento por parte de PSD, até a Iniciativa Liberal, CDS, que acompanharam o Chega nesta matéria? Eu gostava que, por uma vez, o país parasse para discutir um projeto de lei do Chega sobre crise da habitação. Há vários. Olha, limitar o número de pessoas dentro de uma casa. Sobre SNS. O Bloco não aprovou. Sobre SNS. Sobre professores da escola pública. Também, ainda sobre a legislação laboral. O país devia parar para discutir os problemas do país. Mas não. O país para discutir projetos de lei
sobre problemas que não existem. As únicas pessoas que param o país é a esquerda. A direita aprovou a lei e nunca mais falou sobre isso. A esquerda é que não deixa esse tema cair em esquecimento e avançar. E esse é que é o problema. Esta lei é muito eficaz, ela ainda não está em vigor e eu já não vejo mulheres de burca na rua. É porque não anda na rua. É muito... porque não anda na rua. Eu não saio à rua, vá à aliás. margem sul. Eu não saio, a quantidade de eu não mulheres saio à cobertas rua, dos pés à nem vou à cabeça. margem Olha, sul, até à porta do nem ao Parlamento já Martim Muniz, vemos. não saio à rua. Olha, e nas manifestações do Bloco vê-se uma série de mulheres de cara tapada. Eu não vejo. Não sei porque é que escondem a cara. Deve ser para partirem montras e não se identificarem. Joana Mortágua, mas Nas manifestações do Bloco. não vê nesta lei Não. o sentido de proteção Não somos nós e que defesa andamos a das mulheres, vandalizar e a destruir. de que o Chega fala. Posto isto, Como feminista que é. Número 1, isto é uma forma de não discutirmos os problemas do país. Número 2, eu sou absolutamente contra as burcas. Estou solidária com a luta de todas as mulheres contra o fundamentalismo islâmico. Estive nas manifestações de solidariedade com as mulheres do Irão quando se revoltaram contra a violência desse fundamentalismo. Não vi lá a Rita Matias. Fizemos e propus enquanto deputada que o governo português denunciasse o governo talibã ao TPI precisamente por esta violência. Eu sou contra governos que impõem burcas e sou contra governos que perseguem mulheres. Sou contra governos que impõem burcas e sou contra governos que perseguem mulheres. Com este projeto de lei? Já a lei proíbe que se force alguém a tapar a cara. A lei já proíbe isso. Aquilo que esta lei faz não é proibir que se force alguém a tapar a cara. É proibir também Aquilo quem que esta quer lei, tapar a cara aquilo que esta sobre lei a própria. faz é perseguir as mulheres que o fazem. São coisas diferentes. E não me espanta. O Chega quer perseguir as mulheres que abortam. Mesmo que, mesmo que abortem na sequência de uma violação. Pelo contrário, o Chega propõe apoios financeiros. O que é que o Bloco faz? Não me venha falar de direitos das mulheres quando nós temos um problema, esse sim, absolutamente transversal à sociedade portuguesa, que é a violência doméstica e o número de feminicídios. Isso sim é um problema de direitos das mulheres e está cá. E não venha dizer que são, Quem é que pede o aumento de penas? são pessoas de fora. Quer dizer, o Bloco de Esquerda apoiou os governos de António Costa durante 8 anos e nunca conseguiram ver esse problema? Esse problema nasceu o ano passado, foi isso? É um problema sistémico da sociedade portuguesa. A Joana não quer aumento de penas. Da sociedade portuguesa. A Joana quer a conversa. O que nós temos que fazer, Para concluir, Joana, o que nós temos que fazer é promover os direitos das mulheres, promover o feminismo, e já agora é pela escola pública e pela defesa da igualdade de género na escola pública que esta realidade muda. Não é a ler os nomes das crianças de outras religiões, tirando-as da escola, esta semana, que esta realidade a muda. ensinar como é que se pode agredir uma mulher. A Joana não está a perceber o que é que está a acontecer pela Europa fora. Temos um conjunto de homens machistas, retrógrados, que não estão educados com os valores ocidentais. Os valores ocidentais de bater na mulher, como nós temos em Portugal. Não são valores ocidentais. E digo-lhe mais, se há homens portugueses que estão sujeitos a esses valores, que vão à catequese, que são ensinados nos valores cristãos e ocidentais, vão à escola, e se ainda assim são agressivos, o que não será sociedades onde são ensinados que as mulheres têm que andar cobertas de pés à cabeça. Defende um Estado laico. Sobre esta matéria. A República é que tem que defender os direitos das mulheres. E tem dado imenso resultado. E agora ainda queremos importar o que de pior temos no mundo. Alina, vê pertinência na discussão e na aprovação desta proposta? Pergunto-lhe, para percebermos também o seu posicionamento, se estivesse no Parlamento, como é que votaria? A favor. Como é evidente. É assim, podem ignorar a realidade que se está a construir aos nossos olhos. Não podem ignorar as suas consequências. E nós temos visto consequências graves ao longo do território europeu. Relativamente, dizendo e sob uma capa de tolerância religiosa, algumas movimentações muito complicadas. Como assim? Perigosas. Olha, vou dar novamente o exemplo da Giorgia Meloni. Quando ela diz que não só vai proibir em todos os locais públicos o uso de burca ou do niqab, vai exigir transparência total do financiamento de mesquitas e organizações islâmicas, e se querem viver na Itália, que respeitem a Itália, a sua cultura e a sua lei. Isto não tem nada a ver com questões de intolerância. Isto tem a ver com questões de sobrevivência civilizacional.
totalmente de acordo. É pena Portugal não estar alinhado para seguir o mesmo caminho. Infelizmente, a esquerda está sempre a boicotar essas ideias. Liberdade religiosa, onde é que está no Corão? Em que parte do Corão é que está a dizer que as mulheres têm que estar completamente tapadas ou só com os olhinhos à Nós não mostra? estamos a discutir o Não é? Corão. Olha, eu vou ouvir, não estou a ouvir? Sim, sim. Desculpa lá, está bem? Ok, obrigada. A burca foi, segundo vários estudos, foi uma vestimenta que surge na Pérsia no século XVIII por tribos, as tribos pashtuns, que foi depois sendo adotada para subalternização e domínio da mulher como uma propriedade. Ora, se nós estamos a viver numa democracia, se a nossa cultura é completamente adversa a isso, e não me venham falar do bioco, porque em vários momentos da história de Portugal, basta estudar, em vários momentos da história de Portugal houve ordenações e regras para serem proibidas as deslocações com material e com vestimenta que tapasse o rosto. Sempre assim foi. E agora, de facto, talvez por um número de pessoas que têm vindo a Portugal... Tem visto esse crescimento? Várias vezes. Na rua? Olha, em Cascais, não é preciso ir burcas, para... Sim, rosto tapado? Sim, burcas e niqabs. Tenho visto em Cascais, no Corte Inglês, em vários sítios, quer dizer... E não, Não, na Avenida da Liberdade há. As mulheres E como é que vê- dos como é que vê sauditas têm estas- às compras. Como é que vê estas dúvidas constitucionais turistas. que surgem por parte do Olha, Ministério? este é um outro ponto que eu também do gostaria Superior- de do salientar. Conselho Superior do Ministério Público e também da Ordem dos Advogados. É que nenhuma de nós aqui, julgo eu, é constitucionalista. És? Não. Não. Nenhuma de nós aqui é. E eu tenho alguns pruridos em estar a discutir questões constitucionais quando eu não estou habilitada para o fazer. Ainda para mais, neste ponto, há constitucionalistas que não estão de acordo. Quem sou eu para dizer que é ou não é constitucional? Portanto, eu acho Então deixa-me colocar a questão de outra forma. Se Sim. houver uma mulher que queira, por opção e por convicção, usar uma burca, esta lei não é incorreta para com essa pessoa? Não é. Não é porque a liberdade dela termina onde começa a do outro. E as questões de segurança estão acima das questões pessoais. Por algum motivo não podemos andar a 130 na autoestrada. Por algum motivo usamos um cinto de segurança. Por algum motivo não nos podemos Por suicidar. algum motivo as pessoas não Supostamente. podem andar com o capacete de mota quando vão apagar o Mas aqui combustível. estamos a falar de uma peça de não é? roupa. Sim, mas na a rua questão, pode. É seguro em que medida? a questão, sim, mas tem que ter a viseira aberta. Por algum motivo também não andamos nus na rua. É atentado ao pudor. Portanto, Portanto, há regras. E se as pessoas, comparação. ou as pessoas se submetem às regras que estão no país, ou então, peço desculpa, não gostam, vão para um outro lugar em que então não têm problemas e se sentem livres, leves e soltas. Olha, estavam aqui a falar que países muçulmanos que não permitem a burca e o niqab. Senegal, 97% de muçulmanos. Turcomenistão, 96%. Tajiquistão, 98% de muçulmanos. Quer dizer, porquê é que o fazem? Não o fazem, não é? Não deixam. Então porquê é que temos nós de o deixar? Portanto, eu acho que é pertinente estarmos a debater isto. Sim, porque é preferível debater isto agora do que daqui a uns anos em que depois perdemos o controle, como tem acontecido na França, no Reino Unido, entre outros países da ou no Europa. Afeganistão, onde estaríamos todas cobertas para poder estar aqui a esta hora a falar. Poitiers, Acha que estava aqui no Afeganistão? No Afeganistão, lembro-me de ver muitas jornalistas cobertas. Não tinha saído de casa. Foi assim que começou. E chegamos ao fim do vídeo. Resumindo e concluindo, estou totalmente de acordo com a Aline e com quase tudo o que a Rita Matias disse, apesar de não gostar muitas vezes da forma pouco brejeira que ela fala. O que podemos concluir aqui é que o Bloco de Esquerda está mesmo para desaparecer. Não tem ideias nenhumas condizentes com a sociedade em que vivemos, o que para mim é uma grande alegria. Se gostaste do vídeo, subscreve o canal para seres notificado quando saírem novos vídeos e coloca um gosto. Se achaste interessante, não te esqueças de partilhar e dar a tua opinião nos comentários. Fica bem e vemo-nos no próximo vídeo.